E o Memphis Depay, hein, que faltou no treino do Corinthians e a galera do jogo aberto detonou o holandês. Essa ausência dele de ontem também, ela vai ter que ser justificada, senão vai ser cobrado dele. E não é a primeira vez que ele faz isso, que eu fiquei sabendo ontem. O Corinthians é muito maior que você, e o Corinthians também tem que se posicionar, cadê a diretoria? O Corinthians se abriu para esse cara de uma forma que você não consegue, devendo o que se deve, com a situação administrativa caótica, com péssimas gestões, vindo do pior presente da história do Corinthians, do Ílio Monteiro Alves, acompanhando a péssima gestão do incapaz Augusto Melo, chegando até essa gestão que tá perdidinha no pagode. Você vai ver no vídeo de hoje o desabafo do Cicinho, o Capelanes mandando a real, o Ronaldo trazendo novos fatos e muito mais. Mas antes, se você não é inscrito, se inscreve agora para apoiar nosso trabalho e receber mais vídeos como esse. Aí eu não posso deixar de te lembrar que esse vídeo aqui é em parceria com o SofaScore, que é o melhor aplicativo de futebol do mundo para você ter no seu celular. Com o SofaScore você acompanha o desempenho de cada atleta, olhando qual deles deu mais dribles, fez mais chutes, deu assistências, marcou gols, enfim, até o mapa de calor do jogador em campo você consegue acompanhar, comparar um jogador com o outro para ver quem tem números melhores e muito mais. E o melhor de tudo é que é de graça. Só clicar no link que tá na descrição e no primeiro comentário fixado ou apontar a câmera do seu celular pro QR Code que tá aparecendo aqui na tela para você ser direcionado para a loja do seu celular e baixar o aplicativo, que eu tenho certeza que você vai curtir demais o SofaScore. Baixa agora. No jogo aberto de hoje, foi muito falado e discutido a questão da falta do Memphis Depay no treino do Corinthians. E o Capelanes mandou a real, o Corinthians se abriu demais pro Memphis. Capelanes, você tem informação, você conversou, aquele povo dos bastidores, tem alguma solução para esse caso? Qual seria a solução, né? Boa pergunta que você fez. Eu, inclusive, estava falando com o Fabiani aqui, que é um dos caras que mais entendem de Corinthians, está lá no CT, inclusive acabou de me falar por WhatsApp que ele está treinando, como se nada estivesse acontecendo. Agora, a gente sabe que tem muita coisa no bastidor acontecendo. Eu acho assim, Rê, vou ser bem sério, também não vou ser engenheiro de obra pronta. Quando o Depay chegou, acho que, não vou falar por todos, mas vou falar por mim, eu aplaudi. Porque eu acho que é uma contratação não só midiática, mas não é um cara que está em reta final de carreira. Não é um cara, um ex-jogador em atividade. É um jogador que vai jogar daqui menos de um ano a próxima Copa do Mundo. É um cara que joga em alto nível na seleção do seu país. É um cara que joga em alto nível quando tá bem fisicamente, com a cabeça no lugar, aqui no futebol brasileiro. A gente sabe que ele sobra. Por mais que talvez ele esteja devendo nessa temporada, como eu acredito que sim, sumiu em Libertadores, sumiu em Sul-Americana, na final do Campeonato Paulista foi campeão, é bem verdade, mas não foi o protagonista e é pago muito bem remunerado para isso. E quando é pago também, porque estavam devendo até outro dia. Mas o meu ponto de vista é o seguinte, eu acho que para você trazer esse tipo de jogador, você infelizmente, desculpe aqui é o termo, talvez meio chucro, mas você tem que abrir as pernas demais. Foi o que o Corinthians fez. O Corinthians se abriu para esse cara de uma forma que você não consegue, devendo o que se deve, com a situação administrativa caótica, com péssimas gestões, vindo do pior presente da história do Corinthians, do Ílio Monteiro Alves, acompanhando a péssima gestão do incapaz Augusto Melo, chegando até essa gestão que está perdidinha no pagode. Infelizmente, eu acho que seria bom para as duas partes o seguinte: Depay, o seu contrato ele foge da realidade financeira do clube, a gente não tem mais condições, vamos fazer um acordo aqui e colocar um ponto final nessa história. Eu acho, respondendo a sua pergunta, que seria o melhor a se fazer. Foi bacana, foi legal, trouxe mídia, repertório, bacana, mas chegamos num ponto e na tampa. Então, se eu fosse o Corinthians hoje, tentaria uma rescisão amigável para que ele pudesse seguir o caminho dele e o Corinthians respirar da melhor forma possível, financeiramente falando. O Ronaldo trouxe à tona que não foi a primeira falta do Memphis e o Cicinho, cara, soltou o verbo dizendo o seguinte, que o Memphis se coloca acima do Corinthians, se acha maior que o clube. É que esse contrato inicialmente divulgado, a contratação do Memphis, ao longo do tempo outras coisas foram surgindo, bônus, premiação, troca de camisa, ele queria 10, ficou com a 10, que era do Rodrigo Garro. Então, o Memphis é um jogador que, na minha opinião, quem assina um contrato, quem se compromete, tem que cumprir. Tem que honrar aquilo que prometeu. Ele tem que se apresentar, jogar bem, fazer o dele e o Corinthians tem que cumprir com tudo que está acordado. Não só com o Memphis, mas com qualquer jogador. Isso não é só do Corinthians, qualquer clube brasileiro, qualquer clube no mundo. Aliás, aqui nós temos números do Memphis Depay pelo Corinthians. É um jogador que no ano passado, na minha opinião, foi fundamental para o Corinthians não cair para a Série B. Fez um segundo turno excepcional, ele e Yuri Alberto se destacaram muito. E olha só, ele tem 42 jogos, são 35 iniciando, sendo titular, 13 gols e 14 assistências, os números do Memphis Depay. Muita gente fala que o Memphis poderia aparecer mais em jogos grandes, mas ele é um jogador que já mostrou qualidade, ele é um jogador hoje imprescindível. Ronaldão,
Ok, o jogador tem direito, ninguém gosta. Você já foi atleta e sabe disso. É horrível chegar no dia do pagamento e não aparecer nada. E ninguém te dá justificativa. Premiação geralmente atrasa, mas é pago, enfim. Como é que é essa situação do Memphis? Você conversou com pessoas do Corinthians? Em que pé está esse relacionamento? É só financeiro o problema? Eu diria que sim, que é financeiro. Eu confesso a você que eu fiquei num clube brasileiro, fiquei 8 meses sem receber e é ruim. É ruim demais, tem que mexer no que você guardou e não é legal. Mas no caso do Memphis é o seguinte, essa ausência dele de ontem também, ela vai ter que ser justificada, senão vai ser cobrado dele. E não é a primeira vez que ele faz isso, que eu fiquei sabendo ontem. Mas é o que está faltando para ele ainda, o salário está tudo em dia, foi pago todas as coisas, mas o que está faltando para ele ainda, que eu fiquei sabendo ontem, é o prêmio do Campeonato Paulista. Não acertaram com ele ainda, porque eu acho que foi prometido alguma coisa e não colocaram no papel esse tipo de coisa. Então parece que o Osmar Stabile vai conversar com ele ainda hoje, pelo menos foi o que ele me disse ontem, o Osmar Stabile, que é um cara que entrou no lugar do presidente e fazendo um grande papel, pulso forte, é empresário, sabe como trabalhar, então vai ser cobrado e vai ser colocado na mesa o que estão devendo para ele, porque não se sabe o que foi comunicado para ele e o que colocaram para ele poder vencer esse campeonato paulista. Então agora vai ter essa reunião para colocar tudo em dia com ele. Isso e tentar não está em essa contrato. dívida. Oi? Não está em contrato. Não, foi prometido um prêmio para ele, mas foi prometido na conversa para ganhar esse campeonato paulista. Então, e os outros atletas? Só para ele? Não, que para os outros atletas também. Aqui, o caso que nós estamos falando agora aqui é o caso do Memphis Depay. Porque depois tem o caso do Hulk, tem o caso do Daniel, tem o caso do Rogério Ceni, tem o caso de muita gente. Mas esse caso específico... Não foge do assunto, não. Não foge do assunto, não. Então nós estamos falando do Memphis, vamos continuar no Memphis. Vamos ficar no Memphis. Tem muita gente gagueja não. Tem muita gente devendo, vamos ver durante o programa. O Hulk está reclamando de salário também, está todo mundo reclamando. Mas a verdade é o que você falou. Faz o contrato, tem que cumprir o contrato. Os dois lados. Todo mundo tem que cumprir direitinho. Ou se não, rescinde, ponto, vamos cada um pro seu lado. Mas no Brasil, no futebol, parece que contrato é uma coisa meramente formal. Tem que fazer, a gente faz. Só que na hora de cumprir, tô cansada do jogador, tá sendo muito caro, não vou começar a atrasar, vou dar um motivo para ele ficar insatisfeito, acabamos a relação. O problema é que não se pensa, na hora de contratar, prometem mundos e fundos, escrevem mundos e fundos e não pagam. E o jogador é sempre o culpado. O mercenário é o jogador. Mas quem contratou, quem colocou no papel, não é cobrado? Então o Memphis está cobrando. Eu não estou do lado do Memphis, do lado do Corinthians, do lado de ninguém. Eu quero só entender melhor essa história e acho que o Memphis é importante para o Corinthians e o Corinthians hoje sabe que ele é um jogador que faz a diferença, motivado, mais ainda, Cicinho. Ô, Renata, eu já vou para uma outra linha de raciocínio, viu? Porque, assim, o Memphis, claramente, ele se coloca acima do Corinthians. Porque quando ele assinou o contrato também, ele sabia das condições do Corinthians. Precisa se informar também como que é o futebol brasileiro. Às vezes tem um atraso na questão salarial, no Brasil é normal. Então, assim, o Memphis ele ganha 4 milhões só por ter assinado, porque o cara que tem prêmio para fazer gol, o cara que tem prêmio para dar assistência, para que serve os 4 milhões dele? É para ter a imagem dele somente lá? Então, assim, na minha opinião, ele é mercenário, na minha opinião, ele se coloca acima do Corinthians, porque em momento algum ele pensa no Corinthians, em momento algum ele pensa no grupo, porque os outros caras estão treinando. E também tem o salário atrasado. Ele não, ele quer curtir. Talvez também isso daí seja o quê? Uma irritação ele, porque o Corinthians desistiu do MC Biel lá, que ele poderia fazer uma dupla, sei lá o quê. Biel? O Biel não ia contratar o Biel com o esporte, não... Entendeu? Ia ser uma dupla lá do Corinthians? Talvez ele tá bravinho com isso daí e ficou nervosinho. O Biel é São Paulino, fica bem claro aqui. Então, assim, Memphis, o Corinthians é muito maior que você. E o Corinthians também tem que se posicionar. Cadê a diretoria? Ô, meu amigo, o negócio é o seguinte, atrasou, mas só que você tem que treinar. Você tem que se colocar aqui no seu lugar. Quantas vezes nós não treinamos com salário atrasado? Então, agora o cara, porque atrasou um prêmio, atrasou alguma coisa, espera aí. Ok, você tem todo direito, mas também o clube está passando por um momento e tem que entender. Então, isso demonstra que ele está se colocando acima do Corinthians e eu não concordo com isso. E eu vou um pouquinho além, Renato. Faltou um pouquinho mais de comprometimento com a instituição. Eu acho que... Cadê o telefone? Liga para a diretoria do Corinthians. Eu faltei por causa disso. Até mesmo para dar uma satisfação. Eu acho que isso faltou, de repente, respeito também com os profissionais que estão ali comandando o Corinthians e também os jogadores. Então, por mais que a gente assim acha ruim com relação à falta de pagamento e tudo, mas você não pode perder o controle do seu time, Renata. E o Memphis está mostrando para nós que ali não tem controle. Ele faz o que quer
né, chega na hora que quer e ninguém fala nada. Tem que ser cobrado sim, porque aqui o Corinthians não é bagunça, o que até a gente entende. Pode estar atrasado, mas não pode um jogador, senão daqui a pouco todos os jogadores vão sentir no direito também de chegar atrasado e não justificar. Então acho que isso tem que ter uma atitude bem firme da diretoria do Corinthians. Mas e aí, torcedor? O que você acha dessa situação toda? O Memphis vai ficar causando no timão? Ou você é a favor já dele meter o pé do Corinthians? O que você acha? Comenta aí, quero saber a sua opinião e não esquece do like no vídeo, hein?